Bom, aqui começa a complicar um pouquinho em relação à força. Então, tu tem uma carga positiva, essa carga é a Qzão, é a carga geradora. Perto dessa carga vai ter um ponto P do espaço. Qual é a diferença do campo e da força? O campo é do ponto, a força é da carga. Amém. Então, esse ponto P do espaço tem força? Não, mas ele tem campo? Sim. Se a carga é positiva, o campo é de afastamento. O E é de afastamento. Esse E pode ser calculado fazendo a constante vezes a carga geradora dividido pela distância que o ponto está ao quadrado. Tá? Ou existe uma outra maneira, que na realidade é a mesma fórmula. Ó. Tu tem a mesma carga positiva que tu tem o mesmo ponto P onde tu vai ter o mesmo campo. Só que agora nesse ponto P tu coloca uma carga de teste ou carga de prova. Sob essa carga de teste ou carga de prova vai atuar uma força. Tá vendo agora? O campo se transformou em força porque foi colocada uma carga. Aí esse campo também pode ser a força dividido pela carga de prova ou carga de teste. Tá? Não, o resultado é o mesmo. Se a carga de prova ou de teste for negativa, desculpe, se a carga geradora for negativa, bom, aí o campo é de aproximação. Vocês estão vendo, né, que eu sempre faço o desenho no ponto. Eu tenho dado muito plantão, visto muita gente fazer o desenho errado, fazer o desenho na carga. O campo é sempre do ponto, o lápis tem que partir do ponto. Cuidado que o campo e a força sempre têm a mesma direção e os sentidos dependem da carga de prova ou de teste. Vocês têm uma linha de força. Tu é obrigado a saber que a linha de força sempre vai do positivo para o negativo. Então, se em cima da linha de força for abandonada uma carga positiva, essa carga vai a favor da linha de força. A força vai fazer ela andar a favor. Se for abandonada uma carga negativa, essa carga negativa vai andar contra a linha de força. Então, tu vê, o campo é horizontal e todas, né, tanto esse vetor aqui quanto esse vetor aqui também são horizontais. Só que o sentido depende da carga de prova. Se a carga de prova é positiva, é o mesmo sentido. Se a carga de prova é negativa, é sentido oposto. O campo elétrico uniforme, o céu, não é formado por cargas, é formado por placas. Tu tem que ter duas placas paralelas carregadas com cargas de mesma intensidade e sinais opostos. E aí as linhas de força, elas vão ser paralelas e equidistantes, sempre indo do positivo para o negativo. Por que essa região aqui é um campo uniforme, gurizada? Porque né, o módulo, a direção e o sentido do campo vai ser sempre o mesmo. E aí cuidado que isso também aparecia lá em magnetismo, a gente viu bastante gente se perdendo. Ó. Tu coloca uma carga dentro desse campo, uma carga de prova. Se essa carga é positiva, ela vai receber uma força a favor do campo. A única fórmula que tu pode usar em campo uniforme é E igual a F sobre Qzinho. E muitas vezes a gente troca essa fórmula aqui isolando a força, tá? E aí a força é o campo vezes a carga, né? Essa é a única fórmula que o campo uniforme aceita. Tu não pode usar aquela KQzão, tá? E tu nem pode usar a fórmula da força, KQ sobre D ao quadrado. Só essa aqui funciona no campo uniforme. E te lembra também, é importante que essa carga abandonada, se a velocidade inicial dessa carga for zero, for abandonada aqui, essa carga entra em MRUV, porque a força que atua sobre ela vai ser uma força constante, e aí, né, força constante vai produzir uma aceleração constante. E aí, isso é o MRUV, e aí pode cair exercícios que vocês têm que usar as equações do MRUV para calcular o que eles pedirem. Beleza?